Olá, pessoal. Aqui é a Mônica. Esse é o Ricardo, meu assistente de vídeo, que também é músico. Chiquérrimo, eu tenho um assistente músico. E aqui a gente fala de autismo. Sejam bem-vindos à nossa mini conversa de hoje. A gente estava conversando quando ele chegou sobre políticas públicas e a gente achou interessante falar, a gente conversando. O que a gente estava vendo aí, né, nessa conversa, o caldo, né, que é interessante? É que assim, como eu falo aqui de autismo, é a nosso carro-chefe, né? O autista, o deficiente, que o autista é um deficiente, esses autistas mais severos, os deficientes mais severos, eles são pessoas que não têm voz. E que a família deles também, muitas vezes, por ser muito pobre, estar tão envolvida em só cuidar daquele filho, também não consegue ter voz. Então, a gente precisa discutir isso bem no Brasil, porque o que a gente percebe, eu e o Ricardo estavam conversando aqui exatamente sobre isso. Muitas vezes a gente não sabe que tem voz. A gente, por exemplo, né? Vamos supor, eu e o Ricardo, nós moramos aqui no mesmo bairro, na mesma rua, a gente mora num bairro de classe média mais abastada, uma classe média bacana, na região centro-sul de BH. E a gente não tem, por exemplo, uma associação que reúna os moradores todos, que seria interessante, do nosso bairro, para discutir problemas que o nosso bairro tem. Eu estava explicando para o Ricardo, ele falou que não sabia, é que Belo Horizonte tem Não, eu sabia subprefeituras. disso, Mas né? não se Eu só não ligava, sei nem né? onde fica a subprefeitura nossa próxima aqui, né? Na Isso eu não sei. verdade, a gente só se liga tão pouco que a gente não sabe se ela está fisicamente localizada, se ela tem um prédio, É, isso eu realmente não faço ideia. né? Que eu também não faço ideia. Eu sempre sei que tem, mas eu não faço ideia se ela tem um prédio, se ela tem uma estrutura, né, orgânica, ou se ela é uma coisa que existe, mas ela não está localizada dentro do bairro, que dentro do bairro da microrregião, né? E a gente não consegue se conectar com essas coisas. Por quê? Porque a gente mesmo é desorganizado. É, a verdade, eu acho também, complementando isso, né, Mônica, é que a gente vive num país federalista e é um federalismo que não tem muita autonomia para os estados, ou seja, a gente depende demais do governo federal, o que não significa que o presidente da República tenha tanto poder assim, mas a gente depende da instância federal. Isso envolve o legislativo também, principalmente, mas O até Congresso, o Congresso, né? né? Que é quem manda, né? Exatamente. Então, assim, mas o fato é que nós, aqui nesse momento, a gente poderia facilmente ir, mas a gente nem busca, a gente não tem isso na nossa cultura, a gente não aprende isso na escola, né? Então, por exemplo, a Mônica estava me falando que na escola do Pedro Ivo, eles perderam, por alguma razão burocrática, teve um problema na licitação para fazer solicitação de novos uniformes para os alunos. Isso, se a gente tiver uma cultura política mais regional, mais comunitária daquele lugar que a gente vive aqui na cidade, por exemplo, não seria um problema, porque uniformes, pelo menos eu penso que assim, não seria algo tão caro, algo tão dispendioso como, por exemplo, fazer uma nova escola, fazer uma reforma, claro que não seria tão Na caro. verdade, a gente tem que pensar que são Então, uniformes de toda a prefeitura. Não mesmo foi só assim, dessa não escola. foi Mas só dessa mesmo assim escola. não é uma coisa tão Ou cara, seja, é uma coisa né? que daria Que dá para. para fazer, Se então né? perdeu a licitação, mas se a gente tiver um traquejo político, se a gente tiver uma articulação de conhecer com quem falar, de ter alternativas num país tão fecundo, tão rico, tão grande como o nosso, isso não seria problema de forma alguma, jamais. Então a gente vê que a gente falta muito assim a nossa cultura política e quando a Mônica começou a fala dela, dizendo que os autistas, né, são tão desatendidos, isso na Uhum. verdade se a gente olhar para a nossa própria responsabilidade, isso vale para todos os estratos sociais, né? Quer dizer, tem os autistas, mas tem, por exemplo, eu sou músico, e aí? Será que eu me sinto bem atendido? Todos nós podemos olhar para isso e ver as nossas carências, mas aí a gente tem que olhar também quais são as nossas responsabilidades, né? Sim. A quem nós estamos pedindo ajuda? Só assim, querendo desconto no plano de saúde? A É gente, isso que a gente a gente faz? pede ajuda e a gente faz reclamação. Na verdade, a gente não leva projetos. É, O que falta, se a gente tivesse uma associação do nosso bairro, por exemplo, igual eu citei, né? A gente faria um projeto
que você não pode chegar num político, que a gente precisa de político para falar de política pública, e falar, fulano, tá faltando uniforme na escola do Pedro. Ele vai olhar para você com um olhar vazio, que você levou uma denúncia vazia para ele. Fulano, tá faltando uniforme em toda a prefeitura. Teve um problema na licitação e a gente tem uma ideia. A subregional aqui de cada lugar, né, de cada, porque tem a sul, o nordeste, tem um monte de subregional. Cada subregional podia se cuidar de arrumar uma fórmula aí, né, de fazer talvez uma nova licitação de uma outra forma emergencial para cuidar desses uniformes, porque a verdade é o seguinte, o meu filho Pedro Ivo, eu posso comprar ele roupas para ele não necessita desse uniforme especificamente. Mas a maioria dos Mas a maioria alunos dos alunos que está na prefeitura, do precisa. pequenininho ao deficiente, que fica lá até morrer, né, que é É. de 18 para frente. Então, se a gente não tiver essa cabeça de saber que isso existe, né? Que o Ricardo estava falando aqui, ó, é assim, a gente vai para a praia, a água de coco tá lá no pé. A gente joga uma varazinha, pesca um peixe. Tem abundante o país, Uhum. né? Aí Ricardo estava citando o exemplo dos países gelados aí, que fica 6 meses, 4 Pois é. meses. Não, os países nórdicos, né, lá eles são os países mais ricos por quê? Será que é coincidência? Só os onde tem gelo? Gente, eles têm que se preparar para de 3 a 6 meses de não poder plantar, de ter que ficar em casa muito tempo, de escassez. Então eles têm que reservar recursos, o que obriga eles a ser muito mais organizados. E a gente vê na nossa sociedade que as comunidades mais limitadas também são as mais Sim, organizadas. sim. Mesmo que hoje em dia não pode falar favela, mas as comunidades. Eu acho importante falar favela, porque se eu falar comunidade, Ah, mas nós não estamos num bairro tem. que é uma Tem a comunidade. festa das favelas, Comunidade eles é onde ainda tem. falam. Eles Não ainda sendo falam, né? pejorativo, mas eles ainda usam, Exatamente. Então, né? assim, nesses lugares onde, digamos que a lei ela não chega com a mesma intensidade, os direitos não chegam, eles são obrigados a se organizar. Então, acaba que eles têm, às vezes, uma vida política muito mais rica que a gente nem desconfia, né? Você estava falando da moça, É. né? A moça que trabalha aqui em casa, que é faxineira, ela mora numa favela colada aqui em casa. E ela falou que nessa última eleição que a gente teve para prefeito e vereador, ela votou num candidato que é um líder comunitário lá da favela. Eu não tinha um líder comunitário do meu bairro para votar. Então, eu falei assim, ó que chique, né? Eles estão mais organizados que nós, que temos estudo, porque muitas vezes a gente fica falando assim, que falta estudo. Gente, falta necessidade no Brasil, falta boa vontade, falta. Aqui sobra tudo, inclusive preguiça de gente que poderia estar discutindo as coisas direito, É. né? Nossa, isso aí me fez pensar demais. É interessante, porque às vezes é um ponto cego, né? A gente pensa que está muito carente, né? E às vezes está Aham. faltando uma real necessidade. Está faltando uma real urgência. Porque realmente as pessoas, quando elas têm uma necessidade, elas se mobilizam, né? É É, igual criar criança, assim, você fica dando tudo na boca e se perguntando por que sim, ele não é independente. né? É por aí, né? São coisas tão que às vezes tem que partir às vezes do individual para o coletivo, que eu passo a minha vida falando sobre essas coisas, porque quando eu tive o diagnóstico do Pedro Ivo, que era um autismo muito grave, eu pensei assim, ó, ele vai fazer 40, 50, ele não vai estar trabalhando. Eu tive que me organizar para bancar isso e não ficar bancando desse jeito, dando comidinha na boca dele, para botar o bloco dele na rua, para ele ter psicólogo que trabalha com ele na rua, dele ir em vários lugares, em várias instituições, ele frequentar as coisas, ele sair, ir para boate, ele aparecer. Porque eu comecei a pensar isso, gente. Eu reparei, né, que eu era psicóloga, eu já não conhecia autista, né? Então, aquilo mexeu comigo, eu consegui me organizar porque me faltou uma coisa que era ter um filho normal, né? Eu não tinha um filho normal, faltava um filho normal para mim e eu tinha um filho, Mas isso aí que você falou é interessante, né? porque eu vejo que muitas demandas dos autistas, né, são exatamente iguais às demandas de qualquer pessoa, de qualquer criança ou de qualquer pessoa em formação, né? Que assim, a gente muitas vezes precisa receber a necessidade de ser independente. Um autista, ele fica mais tempo sendo uma criança, né? Uhum. Então isso às vezes nubla a forma de perceber
será que eu estou mimando esse menino? Será que eu não estou? Quais são os parâmetros para dizer que eu estou mimando ou não? Isso com certeza é diferente, os parâmetros, eu sei, são diferentes. Mas muitas vezes o sujeito tá fazendo, igual Ah, você falou, você quis colocar ele na rua, né? O bloco dele na rua. é, Tem pais e mães que têm outro querer no íntimo deles, que é, eu não quero esse filho na minha vida. Mesmo que seja morando na minha casa, eu sim. quero ter eu quero que psicologicamente ele não exista. Uhum. Eu quero que ele não seja um problema para mim. Então, na hora que eu estou aqui distraindo, conversando, eu quero que o menino fique ali, ó, e me dê o mínimo de problema possível. É outro tipo de É outro pensamento, tipo de pensamento. que assim, não cabe julgar. Mas muitas vezes as pessoas não têm também um querer tão consciente, né, para o Uhum. filho, que já tem mais eu diria assim, para baixo todo santo ajuda, né? Uhum. Então, um querer igual o seu, que é construtivo, querer que seu filho seja alguém na vida, independente dos rótulos que existam para poder dizer isso, né? Isso aí já é ladeira acima. Isso aí nem todo mundo está disposto a fazer, né? Os rótulos que a gente fala, preconceito. Gente, o preconceito muitas vezes é desconhecimento. Depois que você conhece, eu e o Pedro, a gente teve muito problema com isso, que eu botei o bloco nele na rua, o pessoal reclamava. O cara grita o tempo todo. Mas as pessoas foram tendo contato, foram percebendo, por exemplo, ele grita igual um jacaré, mas ele não mata nem pernilongo. É. Ele é carinhoso, Não, ele ele é é carinhoso. Eu inocente. deixo aqui, às vezes, ele passa na sala assim, tá minha câmera, o Aham. gravador e tudo. Ele Ele é passa cuidadoso, né, de Ricardo? uma forma cuidadosa, sem fazer barulho, ele não encosta em nada. Porque ele foi educado. É uma coisa interessante isso, É, né? é. Que ele foi Que, educado para é. estar nos Você vê, ele lugares. quer comer, ele vai, pega no meio, ele não tem esse. Ah, dá licença É. Ele vocês, não sabe nem quando falar, né? vocês vão terminar o vídeo, isso ele não sabe. Mas ele tem uma educação, uma Aham. forma, né, de lidar. É uma forma carinhosa, porque aí, por exemplo, ele canta o Ricardo. Ele sabe que ele está atrapalhando o serviço do Ricardo, ele chega e fica olhando pro Ricardo, É. faz carinho no Ricardo. Quer dizer, é uma forma de conquistar, Reclama às vezes né? ele reclama Reclama, porque ele quer que eu vá embora logo, tem vezes que ele reclama porque eu tô indo embora, tá ele quer que indo eu fique embora. mais. Depende do dia, né? E isso é uma forma educada, que conquista a gente. O que que eu consegui com o Pedro Ivo, né? Que ele fosse educado autisticamente. Ele não é igual a mim, ele não fala boa tarde, bom dia, com licença, né? Igual o Ricardo falou, tô atrapalhando, né? Mas ele conquista a gente para ele também entrar, porque ele tem direito de entrar, ele aprendeu isso, né? E a gente não aprendeu isso com um macro que chama Brasil. Pois é interessante fazer esse paralelo, né? Né? É, Eu costumo falar que quando eu estou falando sobre esse assunto, eu não estou reclamando. Eu estou botando o meu bloco na rua aí para a gente pensar. é. Que eu acho interessante a gente pensar, que começa de pensar e depois começar a agir. A gente acha assim que é o tal, vai para a rua, leva cartazinho, fora, fulano. Se você não tem um projeto para pedir para o político o que você quer que ele faça, ele fica de olhar vazio, porque ele é um político, ele não é um administrador, ele não é um engenheiro, ele não É. é uma pessoa que faz, Não, esse vem a nós, né? Não né? funciona Não em nenhum funciona. lugar, nem dentro de casa, nem no país. E eu acho que assim, eu tô examinando aqui porque tem muito a ver um paralelo assim, né? O autista, ele tem uma dificuldade às vezes de relacionar com o outro, Uhum. tanto pela questão da linguagem quanto por outras questões neurológicas, né? Que às vezes ele nem percebe tanto o outro, né? Mas ao mesmo tempo, nós também somos assim, né? Coletivamente, ou individualmente também. Quer dizer, a gente também tem essa dificuldade. Quer dizer, a gente quer receber, mas a gente não sabe o meio de fazer isso. A gente às vezes não busca isso. E a gente reclama, quer dizer, é igual gritar assim até chegar. Eu vou ficar chorando aqui até alguém trocar Quem não minha chora fralda. não mama, Quem não chora não né? mama. Eu acho que o nosso slogan aqui é assim: É, a gente grita, a gente faz show, a gente reclama, a gente troca zap é. agora, né? Gente, o que a gente troca de zap reclamando, se a gente fizer uma estatística, né? Deve gastar 90% dos nossos zaps. Total. Isso aí tem tudo a ver com a. Tem um educador francês que é Edgar Morin, que ele fala muito disso, né? Que é a teoria da complexidade. Que assim, o pequeno está no todo e o Uhum, todo está no uhum, pequeno. uhum. Então a gente às vezes olha para os probleminhas dentro da casa da gente. Se você for procurar, isso aí é o problema do Brasil. Que às vezes a gente fala que o problema da política é o problema de cada um, mas não é porque eu posso me tornar presidente da República, não é isso.
É porque às vezes a coisa é sistêmica, está acontecendo no pequeno e dentro do pequeno eu consigo entender o grande. É Sim, uma coisa filosófica, mas é uma coisa real. é. Não é uma coisa da imaginação. Uma comunidade é feita de um, mais um, cada um sujeito, mas que se todos aqueles sujeitos se juntarem, dá um sujeitão reivindicante de realidade É, e de propostas, né? Que eu acho é. mais importante que a gente não faz proposta, a gente só reclama. E muitas vezes você reclama de manada. Começa um monte de gente a reclamar, você reclama junto, É. E né? às vezes a gente quer fazer. Eu acho que o legal de ter um centro comunitário, uma coisa assim bem atuante, é porque você pode até pleitear uma solução para o vereador, para o deputado, mas você também vai ter força de trabalho para executar. Não Sim, adianta nada a gente ir lá reclamar e ficar assim, agora você tem a minha reclamação e agora você resolve como é que você vai fazer também. Porque acaba que no fundo é isso que acontece. acontece. Você tem os centros organizados, né, de Uhum. cada interesse, você leva aquela reclamação, mas e aí, quem que vai resolver? Agora, quando você tem um centro comunitário, você muitas vezes tem ali pessoas envolvidas que vão ter de Você várias tem uma profissões que, mão de obra de alguma conhecedora do maneira, ambiente de alguma de alguma maneira maneira. você tem como Uhum, propor uhum. solução, né? Ou não só uma mão de obra, mas uma pessoa que conhece aquele lugar que a gente já discutiu muito, então vai ajudar quem está ali fazendo. Assim, muitas vezes, né, quando eu comecei com essa história do Pedro Ivo, né, que eu pensei, assim, porque eu conheci quando ele era pequeno, uma associação que os pais eram muito ricos, eles só, o interesse deles era só fazer uma casa enorme, num lugar chiquérrimo e botar os meninos lá dentro. Quer dizer, eles iam fazer um muro. Não existe autista, É, né? no fundo é isso. Quando eu fui numa reunião, gente, era uma associação que tinha aqui em BH, né? Eu saí de lá pensando, gente, mas não é assim que eu gosto. Não é assim que eu acho que tem que ser. Mas eu nunca tinha pensado sobre Você não essas tinha amadurecido coisas. ainda, né? Você estava É, no momento. eu nunca tinha pensado Isso sobre fez esses parte da sua trem. formação, É, né? eu sou brasileira também. Eu achava que era assim, eu ia formar em psicologia, eu ia casar com um engenheiro, com um médico, ter 2 filhinhos. É, Minha vida era assim. é. De repente ia dar certo o casamento ou não, da minha mãe e do meu pai tinha muita briga. Mas os meus problemas eram mais briga de pai e mãe, que eram pais que cuidaram da gente o tempo todo, eles brigavam mais entre eles, né? Esse era o meu problema. A gente chegou nessa conversa aqui, a gente, quando a dúvida se falava sobre isso no vídeo, eu achei interessante, por isso que interessa a todo mundo, inclusive para nós que lidamos com autismo, né? Então, eu peço para você, se você gostar desse vídeo, mande um like para nós, comente, compartilhe, se inscreva no canal que também só fala desse tipo de coisa, fala especificamente de autismo e muito, né? Eu agradeço, beijo. É isso aí, um abração, gente. Grato pela audiência.